Vamos lá, direto ao ponto. Hoje, a nossa análise mergulha a fundo num assunto que faz os olhos de muita gente brilharem no mundo das finanças: os fundos imobiliários, os famosos FIs. À primeira vista, eles parecem aquele investimento dos sonhos, né? Todo mês um rendimento caindo direto na conta, sem precisar lidar com inquilinos reclamando, sem ter que fazer reforma, sem nenhuma daquelas eternas dores de cabeça do mercado imobiliário tradicional. Uma renda passiva que parece inabalável e que não exige esforço nenhum. Mas será que a engrenagem é tão simples assim? A gente vai entender agora o que os dados realmente dizem sobre os bastidores dessa promessa tentadora. Olha só, existe um contraste absolutamente brutal entre o que o senso comum espera e a realidade dos números. A expectativa geral é que os FIIs sejam um porto seguro, uma espécie de renda fixa turbinada, com pagamento de aluguel ali garantido, só que a realidade de como esses ativos são estruturados mostra algo bem diferente. Fundos imobiliários são, na sua essência mais pura, veículos de renda variável. É literalmente renda variável disfarçada de aluguel, e entender essa diferença muda completamente as regras do jogo e a forma de calcularmos o risco. A ideia do investimento perfeito aluguel mensal sem inquilinos e sem dores de cabeça, essa é exatamente a narrativa que fisga tanta gente que está começando. O grande problema é que o brilho dessa promessa acaba cegando as pessoas para a mecânica real do produto financeiro que está sendo comprado. A decisão passa a ser baseada puramente na esperança de uma renda fácil e não na qualidade daquele investimento em si. Quando o foco fica 100% no dividendo caindo todo mês, a gente perde totalmente de vista o risco que está sustentando aquele pagamento. O que nos leva a um conceito fascinante e, honestamente, super perigoso: o efeito anestésico. O dinheiro pingando ali, pontualmente, cria uma verdadeira anestesia psicológica. É muito comum pensar, bom, se o fundo está me pagando todo mês, o investimento é um sucesso total, certo? Errado. Esse conforto emocional mascara o que pode estar acontecendo com o capital inicial. Focar demais no fluxo de caixa faz com que a desvalorização do patrimônio, que é o que mais importa no longo prazo, passe completamente batida. Vamos trazer isso para um mundo real dos números, pegando um cenário das nossas fontes. Pensemos num fundo imobiliário entregando um rendimento que salta aos olhos, pagando absurdos 9% ao ano em dividendos. Olhando só para isso, parece a oportunidade do século, na verdade? O dinheiro rendendo acima da média e as notificações de depósito não parando de chegar no celular. Mas é aí que a armadilha contábil se revela. Enquanto rolava esse ganho de 9%, o valor real da cota desse mesmo fundo lá no mercado sofreu uma queda amarga de 15%. A matemática não perdoa. De um lado recebe-se o fluxo de caixa, mas do outro ocorre uma destruição gigantesca de patrimônio. O alicerce do investimento simplesmente cedeu. Então, a gente precisa parar e fazer a pergunta de $1 milhão. No fim das contas, quem investiu realmente ganhou dinheiro? Uma análise fria mostra que não, a riqueza real não se multiplicou. O que aconteceu foi só a ilusão da geração de renda passiva, enquanto o bolo total do patrimônio encolhia silenciosamente. É uma transferência de riqueza super enganosa, e quase ninguém lembra de fazer essa conta antes de comemorar o extrato no fim do mês. E isso nos leva a este ponto: dividendo alto, patrimônio em queda. O perigo da armadilha do dividend yield. Para ilustrar esse mecanismo, o material de origem traz uma analogia fantástica. É como ver uma loja dando um desconto gigantesco sem se perguntar por que ela está tão desesperada para vender. Um dividendo percentualmente alto demais é, quase sempre, um alerta vermelho piscando na nossa cara. Na esmagadora maioria das vezes, o rendimento só parece tão espetacular porque o mercado jogou o preço da cota lá no chão. O mercado já antecipou um problema e puniu o fundo. Mas afinal, que problemas são esses que fazem a cota despencar? Nossa análise mapeia de forma bem imparcial esses riscos ocultos debaixo dos altos rendimentos. A gente tem a vacância, que são os imóveis físicos vazios sem gerar aluguel, a inadimplência severa de quem aluga, uma gestão fraca tomando decisões ruins, uma dívida cara demais que corrói o caixa do fundo, ou, simplesmente, o fato de que contratos muito bons estão prestes a vencer. Quem olha só para o dividendo está caminhando de olhos vendados no meio desse campo minado. Agora vamos avançar um pouco. O impacto dos juros altos, a relação entre macroeconomia e os FIIs. É fundamental observar o peso desse dilema no mercado. Quando a taxa Selic sobe com força, a renda fixa passa a oferecer retornos excelentes com uma segurança gigante, tipo um título do Tesouro ou um CDB de bancão. O dinheiro inteligente segue sempre a melhor relação de risco e retorno. Pensa comigo. Por que assumir todo o sobe e desce dos FIIs se dá para conseguir um baita retorno com paz de espírito na renda fixa? Como resultado, acontece uma fuga de capital dos fundos imobiliários e isso esmaga o preço das cotas. E a coisa fica mais séria quando vemos o efeito dominó.
FIIs não operam num vácuo mágico, eles sofrem os trancos da economia real. Acompanhe a lógica. Passo 1, os juros sobem. Passo 2, o crédito fica caro, as empresas começam a ter dificuldades e passam a alugar menos galpões e escritórios. Passo 3, o aperto financeiro força o pedido de renegociação de contratos ou gera calote direto. E o passo 4, claro, é que as receitas do fundo despencam. É um investimento totalmente exposto aos ciclos e crises do dia a dia das empresas e dos consumidores. Dissecando os dados, a gente percebe que cada tipo de fundo tem o seu próprio calcanhar de Aquiles. Os fundos de tijolo dependem absurdamente da integridade do imóvel e de estar com tudo alugado. Os fundos de papel carregam nas costas o risco de crédito daquelas dívidas imobiliárias. Fundos de shopping giram 100% em torno de como está o consumo e o bolso da população. E os fundos logísticos dependem da saúde financeira das grandes empresas que alugam os galpões. Ninguém sai imune aos movimentos da economia real. Isso nos traz a solução apontada nas fontes, construindo patrimônio com inteligência. É hora de sair da ilusão e ir para a estratégia. A tese central e que precisa ficar gravada em pedra é a seguinte: o maior erro possível é transformar o dividendo numa ilusão perigosa, sacrificando a construção do patrimônio real em troca de um simples fluxo de caixa. Ter renda passiva vindo de um ativo ruim não deixa de ser uma péssima ideia. Aquele dinheiro caindo todo mês perde a relevância se o esqueleto do fundo está apodrecendo e sendo desvalorizado pelo mercado por conta de riscos ignorados. Para virar esse jogo, a mudança de mentalidade é tudo. Fazer a pergunta errada, que é quanto esse fundo paga por mês, leva o investidor direto para o precipício. A pergunta certa, pragmática, é outra. Esse fundo tem a qualidade técnica, os bons imóveis e a capacidade de gestão necessárias para manter os pagamentos atrativos ao longo prazo, sem destruir o valor do patrimônio no meio do caminho? A prioridade máxima tem que ser a sustentabilidade do negócio. Resumindo a abordagem inteligente, nós temos 4 fundamentos vitais. Não se investe porque alguém no Instagram disse que é bom. Investe-se exigindo uma tese clara de alocação, é preciso avaliar friamente a qualidade dos ativos do fundo, é necessário checar se a gestão que comanda os contratos é realmente competente e, claro, nunca tirar o olho de como estão os juros e a economia geral. É método, estrutura e zero emoção ou busca por lucro fácil. Para amarrar tudo isso, a fonte nos deixa um aviso que vale ouro para a sobrevivência no mercado. No mercado financeiro, o dinheiro mais perigoso é aquele que parece fácil demais. Qualquer promessa na tela do computador de rendimento alto, zero esforço e zero risco não é um presente dos deuses. É uma engrenagem complexa que exige uma investigação minuciosa. Tem sempre algo por baixo da superfície. E assim chegamos ao fim da nossa exploração sobre os bastidores dos fundos imobiliários. Com as peças do quebra-cabeça na mesa, entendendo as armadilhas, os juros e os riscos, fica a provocação final. Ao montar uma carteira esperando aquela paz da renda passiva, o que está sendo comprado é uma renda sólida de verdade ou apenas a ilusão de um mês que logo vai desmoronar? É uma reflexão absolutamente necessária que os números exigem de quem leva a sério o futuro do próprio dinheiro.